Olá, voltamos com o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara de Jacareí, hoje falando sobre cinema, recebendo o jornalista Rodrigo Romero. Rodrigo, você está comemorando então 10 anos da coluna Coisas de Cinema. Imagino que durante esses 10 anos, muitos filmes foram assistidos, muita coisa rolou, muita água passou embaixo da ponte. Como que você vê durante esses 10 anos? Queria que você falasse um pouquinho tanto da sua evolução profissional, escrevendo ali, como da evolução do cinema. Conta um pouquinho pra gente. Nesses 10 anos da coluna no Diário foram mais de 500 textos que foram publicados. E eu relendo esses textos de 2004, 2005, a gente percebe uma grande diferença, né, entre, por exemplo, o que a gente sabia naquela época e o que a gente sabe hoje. É lógico que daqui a 20 anos, se a coluna ainda existir, eu também vou perceber o que eu escrevia hoje para o que eu escrevia daqui a 20 anos. Então, nesse sentido, a coluna também traz um pouco desse espelho meu particular sobre esses textos. Mas sobre o cinema em si, o cinema de Hollywood também não mudou muita coisa nesses 10 anos. Claro que alguns ídolos foram produzidos, né, alguns filmes também entraram em cartaz, mas não mudou tanto assim no que era em 2004, quando estava em voga, por exemplo, O Senhor dos Anéis 3, que ganhou os 11 Oscars na festa de 2004. Não mudou tanta coisa assim, mudou uma coisa ou outra, assim, bem pontuais, mas não foi uma grande diferença nesses 10 anos não de cinema. E na sua opinião, durante esses 10 anos, quais foram os principais filmes que marcaram aí essa década, tanto na sua coluna quanto para o cinema de uma maneira geral? Em 2004, quando eu comecei, o filme da Sofia Coppola, que foi Encontros e Desencontros, que teve o Bill Murray e a Scarlett Johansson, foi um filme muito bom, que eu publiquei uma coluna acho que foi comecinho de 2005, foi um filme que me marcou bastante. O Amor, que eu falei, né, 2012, Sangue Negro, que é um filme do Scorsese, não sei se é do Scorsese, acho que não, com o Daniel Day-Lewis, também me marcou bastante, por ser um filme que explora essa coisa do petróleo e também pelas locações, pelo tipo de história que era. E também teve as decepções, né? Por exemplo, os dois lançamentos do Super-Homem, que foi em 2006 e o ano passado. Que o do ano passado foi o pior dos Super-Homens que foi lançado no cinema. Então essas decepções também aconteceram, mas no geral, eu falei agora há pouco que o cinema não mudou tanto, teve esses casos pontuais, encontros e desencontros, Sangue Negro, Amor, Os Infiltrados, que é do Scorsese, que também é um baita de um filme, falando de filmes brasileiros, um documentário sobre o Glauber Rocha, do Silvio Tendler, que também eu fui assistir no cinema em São Paulo, vi numa revista a propaganda dele e fui assistir, e a partir daquele documentário eu comecei a gostar do Glauber Rocha, ler livros dele, ver vídeos dele, que é o Glauber Rocha Labirinto do Brasil. Então foram esses aí que me marcaram nesses 10 anos do cinema. E se a gente pudesse elencar aí os três melhores filmes que você assistiu, seria uma tarefa muito difícil? Quais seriam os 3 filmes aí prediletos durante esses 10 anos? Que foram publicados na coluna. O primeiro, Intriga Internacional, do Hitchcock, que é de 59. Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, de 1948, feito com atores amadores, ali naquele neorrealismo italiano, no pós-Segunda Guerra, a Itália toda destruída, ele conseguiu fazer um filme emocionante com esses atores amadores. O Terceiro Homem, que é do, se não me engano, Carol Reed, que tem o Orson Welles no papel principal, que é de 49. Mais filmes antigos, Rodrigo? Filmes antigos, mas foram na coluna. Entendi. Tiveram textos na coluna. Cinema Paradiso, de 88. Acho que esses aí são esses top mesmo de textos da coluna. E são clássicos, né? Já que a gente está falando de clássicos, qual que é a importância, você acha, dos clássicos, a importância do cinema alternativo, de repente, conseguir se manter aí, mesmo
com a invasão desses filmes hollywoodianos? Eu publiquei uma coluna faz umas semanas atrás falando sobre o São Paulo S.A., São Paulo Sociedade Anônima do Persson. E o Persson foi um diretor que viveu 39 anos só. Ele morreu em um acidente de carro na década de 70. Eu escrevi na coluna que se o Persson tivesse vivo até hoje, ele, claro que ia continuar fazendo seus filmes, mas ele ia estar sofrendo, né, sofrendo horrores para poder comercializar esses filmes e passar no cinema. São diretores como ele, o Carlos Reichenbach, por exemplo, Zé do Caixão, falando aqui do Brasil, né, Glauber Rocha. São esses clássicos, né, que se tornam lendas do cinema no Brasil, ditos filmes alternativos. O Glauber Rocha, por exemplo, na época dele, também morreu cedo, né, morreu com 42 anos. Os filmes dele eram muito mais reconhecidos fora do Brasil do que no Brasil, por conta, já naquela época, da falta de distribuição. Outro exemplo, o Persson, que eu falei, de São Paulo Sociedade Anônima, e também do caso dos Irmãos Naves. São filmes da década de 60. Também eram muito mais reconhecidos fora do Brasil do que aqui. Então, filmes alternativos, eles têm que batalhar pelo seu espaço, porque a concorrência não é fácil. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho, você que já analisou bastante aí os bastidores do cinema, queria que você falasse um pouquinho sobre as lendas e os mitos que nós temos hoje com relação ao cinema. O que você podia contar para os nossos telespectadores? O cinema produziu muitos mitos, né? Mitos de lendas de atores, por exemplo. Marilyn Monroe, por exemplo, foi uma lenda do cinema. Até hoje, né? Até hoje, é cultuada. Por ano ela está na lista dos top 10 de vendas de produtos. O Charlie Chaplin também, outra lenda do cinema, que ficou 20 anos afastado dos Estados Unidos, depois voltou. Marlon Brando, James Dean. Então, os Estados Unidos é perito em produzir esse tipo de material, né? As pessoas vão assistindo os filmes, esses clássicos, e à medida que passa o tempo, essas pessoas parecem que são mais cultuadas, né? Mais admiradas. E isso prejudica, por exemplo, quem está hoje produzindo cinema, que hoje quem é a lenda viva hoje do cinema de Hollywood, ou qualquer cinema? Não sei. Brad Pitt. Brad Pitt. Tom Cruise. Né, então, são rostos bonitos, mas não são essas lendas como essas que eu falei, né? Hoje, atualmente, na sua opinião, quem são os melhores atores aí no mercado de cinema hoje? Daniel Day-Lewis, que está aí beirando 60 anos, mas tudo que ele faz é impressionante. Muito bom ator, já ganhou 3 Oscars já. Jack Nicholson, né, que está à beira dos 80 aí. Eterno Jack Nicholson. Esse vai ser uma lenda, com certeza, né, para sempre. Já é um pouquinho agora, e depois que morrer vai passar a ser, né, uma lenda também. O Joaquin Phoenix, que fez o Ela. Entre as mulheres, não tem como não falar da Meryl Streep, que recebeu agora a 18ª indicação ao Oscar. Ganhou 3, pode ganhar a quarta estatueta. Acho que atores mesmo, acho que é por aí. E aqui no Brasil, quem que você valoriza bastante? Wagner Moura. O Brasil é engraçado, de uns 10 anos para cá veio uma safra, né, de atores bons para cinema. Wagner Moura, Lázaro Ramos, Gero Camilo. Foram várias produções, eles também fizeram, nesses 10 anos, muitos filmes, né? Dira Paz, por exemplo, uma outra boa atriz de cinema. Rodrigo Santoro também, que começou bem pequenininho no Bicho de 7 Cabeças, né? Depois agora está fazendo sucesso lá com 300. É um ator consolidado, um ator brasileiro. Acho que o Rodrigo Santoro e a Alice Braga são os atores brasileiros mais consolidados fora do Hollywood, né? Fora do Brasil, né? Era o que a Sônia Braga era nos anos 80, né? Quando fez o Beijo da Mulher-Aranha com o Hector Babenco. O cinema brasileiro de 10 anos para cá produziu bastante bons atores para cinema. Eu não estou falando aí dessas comédias da Globo, como, por exemplo, Leandro Hassum,
esses não entram, esses para mim não entram aí. E o Wagner Moura agora, com o sucesso aqui no Brasil cada vez maior, também é um ator que está se consolidando lá fora também, né? Ele participou de um filme o ano passado, ficção científica, eu não lembro o nome do filme agora. Eu também não cheguei a ver o filme, não. Eu assisti, mas eu esqueci o nome. Então, ele recebeu... As críticas não foram tão boas. Não por causa dele, mas por conta da produção do filme. O do diretor também foi bem criticado, mas ele, particularmente, foi bem... Recebeu elogios em Hollywood também. Já tem outros convites para fazer filmes lá. Legal, Rodrigo. E a gente está chegando ao fim do nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o ato de ir ao cinema, né? Como a gente já abordou hoje, a americanização e o comércio dos filmes acaba interferindo bastante e as pessoas acabam indo assistir qualquer coisa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. O brasileiro, ele tem o hábito de ir ao cinema, ele tem o hábito de assistir filmes, ou realmente ele é simplesmente movido aí por uma campanha publicitária que leva 1 milhão de pessoas ali para o cinema? Como que você vê isso? É tudo isso junto, misturado, né? O brasileiro vai ao cinema, mas alguns vão ao cinema de forma errada. O Truffaut tinha uma frase que ele dizia que sempre quando ele ia ao cinema, ele queria sentar sempre na primeira fileira, porque desse jeito o filme ia chegar para ele antes do que ia chegar para os demais. E o cinema tem que ser isso, precisa ser isso. As pessoas precisam ir ao cinema para assistir um filme e só. Não é para ir ao cinema e comprar um x-salada, uma pipoca, 2 chocolates, um suco e no cinema para mexer no celular. Mexer no celular e jantar dentro do cinema. O cinema não é para isso. O cinema é para ir, para você apreciar uma história boa, para você depois dividir com seus amigos o que foi aquela história, e não para fazer esse tipo de coisa, né? As pessoas hoje vão ao cinema para comprar pipoca, para postar no Facebook o que viram, e só. As pessoas hoje em dia não ligam muito também. A gente falou no primeiro bloco da crítica, né? As pessoas, a maioria, não liga muito para o que é publicado no jornal, por exemplo, ou numa revista. Elas não ligam muito. Nesses 10 anos de coluna, eu recebi muitos retornos de textos que eu coloquei, mas sempre de pessoas que iam ao cinema buscar esses filmes ditos alternativos, filmes independentes. As pessoas não estão muito preocupadas hoje com a qualidade dos filmes. Nunca, então, um consumidor de blockbuster criticou você falou mal do filme, o filme foi muito bom. Já aconteceu isso sim, porque a coluna, além do diário, é publicado no site, o Recanto das Letras. E lá, mais que o jornal... Internet pela facilidade, né? Por causa da facilidade da internet, eles falam também. Mas a maioria concorda com o que eu escrevo sobre esses filmes que eu falei comerciais. Porque o filme ele pode ser comercial, lógico que pode. Mas não precisa ser ruim. Ele não precisa ser ruim. Ele não precisa levar o brasileiro assim, a esse desgaste, né, de ver a maioria ver só porcaria no cinema. Não tem porquê. Rodrigo, eu queria agradecer sua presença, parabenizá-lo por esses 10 anos da coluna Coisas de Cinema no jornal. E se quiser falar mais alguma coisa que nós não abordamos aqui sobre cinema, tudo está aberto nossos Eu queria microfones. só agradecer o convite, falar para o pessoal continuar indo ao cinema, porque é uma experiência muito boa. Cada vez mais as pessoas irem ao cinema e procurar mesmo esses filmes melhores, reivindicar, né, filmes melhores para poder assistir. Obrigado pelo convite. Legal. Portanto, então, você que gosta dos filmes alternativos, vamos lotar a caixa de e-mail do cinema aqui de Jacareí, pedindo para que ele abra apenas uma salinha, pelo menos, para contemplar os filmes ditos alternativos. O programa Contraplano recebeu hoje o jornalista Rodrigo Romero falando da coluna Coisas de Cinema, que completa 10 anos. O programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas, aqui na TV Câmara Jacareí. Até a próxima.